Há uma força simples, silenciosa e natural em proteger aquilo que é frágil. E essa força nos lembra do compromisso que carregamos como comunidade. Mais uma vez, a Casa de Nelo faz a campanha de Natal para o COTIC, que acolhe crianças em situações de extrema vulnerabilidade, muitas com deficiências graves e dependentes de cuidados 24 horas por dia. O COTIC oferece saúde, educação e, principalmente, amor, devolvendo dignidade e resgatando futuros. Os recursos arrecadados ajudarão a cobrir despesas essenciais como alimentação, remédios e materiais de higiene. Doe pelo Pix casadenelo@gmail.com e acrescente 99 centavos para identificarmos sua contribuição. Com sua ajuda, podemos transformar vidas. Olá! Obrigado por acessar nosso canal. Não esqueça de inscrever-se e acionar o sininho para receber os vídeos de nossas sessões de vibrações mentais. Deixe seu like, é muito importante para nós. Iniciaremos em instantes. Por favor, aguarde. Não temais, porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Que a paz esteja com todos, queridos amigos, irmãos, mais uma vez reunidos para encerrarmos um ano, né? Um ano de trabalho espiritual, um ano de experiências na nossa vida, um ano de aprendizagem, que é como nós devemos encarar os desafios com os quais nos defrontamos durante a vida, tá? Então eu pediria um primeiro momento de recolhimento ao som da Ave Maria, para depois a gente começar a
a palestra propriamente. Ao som da Ave Maria, respirem profundamente, soltando o ar lentamente, inspirando, soltando o ar lentamente. Trazendo a sua presença para este momento. O que é essa presença? É o seu corpo se relaxando, é a sua mente se pacificando, se tranquilizando, concentrando-se em cada respiração, deixando outros pensamentos passarem, irem embora. Vamos sentir nossos pés neste lugar, nossa mente nesse lugar, aqui agora, a nossa presença, na totalidade. Para que vocês possam absorver aquilo que nós trazemos de mensagens, para que vocês possam incorporar verdadeiramente e trazer para uma prática de vida. Então eu peço que vocês retornem já do nosso preparo e eu vou falar para vocês algumas coisas. Nós estamos num período do ano que tem dois fatos bem significativos, né? Que é o Natal e o Ano Novo. O Natal seria a comemoração do aniversário de Jesus. Eu falo seria, tá? Vocês até já vão imaginar por que eu falo seria, né? Porque a gente faz umas coisas tão diferentes da verdadeira proposta de Jesus, mas tudo bem, faz parte do nosso costume, né? Faz parte da nossa cultura, dos nossos costumes. Mas, já que é para lembrar que é aniversário de Jesus, a gente pode aprofundar um pouquinho o que ele significa, né? Para a gente não ficar só na comida e no presente. E nos grandes dilemas familiares, né, gente? Que casa que eu vou passar o Natal? Meu filho, minha filha, meu genro, minha nora. Tem todo um contexto. Aquele que eu não estou de bem, né? Que não se dá bem. Olha, essas festas trazem à tona muita coisa. E é bom a gente conversar um pouco sobre Jesus nesse momento. Por quê? Porque Jesus, nesses 2000 anos, foi agregado à figura dele muita coisa. Foi agregada muita coisa das religiões, das várias seitas, cada um com seus modos de ver, cada um com seu modo de querer prevalecer, certo? Nós aqui, na Casa de Nelo, procuramos ficar na raiz de Jesus, na raiz.
E o que é a raiz de Jesus? Jesus raiz, né, como a gente podia dizer. Jesus raiz, ele é um ser que veio para o planeta para nos ensinar algumas coisas que nós não aprendemos até hoje. Mas é a história tem milênios, a gente sabe que demora, as coisas demoram para se transformar, demoram para se modificar. E nós temos certeza que ainda falta acontecer a mensagem de Jesus, porque senão não teríamos tantas guerras, não teríamos tantos preconceitos, não teríamos tantas desarmonias, tantos conflitos, certo? Então era bom a gente recordar um pouco Jesus. Jesus foi simples, ele não foi complicado. Ele não é teológico, essa teologia toda. Jesus era um homem que andava, caminhava e falava para o povo. Falava para as pessoas simples, as que mais entendiam ele. Porque as outras estavam totalmente hipnotizadas pelo dinheiro, pelo poder, né? Império Romano, sacerdotes do templo, etc. Ele ia falar com o povo. Ele ia falar andando. Então, gente, ele é uma pessoa que falava o essencial, o necessário. E ia formando uma comunidade em torno dele com esses valores que são, na época dele, totalmente originais. Eu até pesquisei isso, porque eu ouvi um filósofo falando. A primeira pessoa que falou em amor incondicional foi Jesus, não foi nenhum filósofo, não foi nenhum outro líder religioso. Aí eu fui pesquisar um pouco isso, inclusive filósofos afirmam isso, aqueles que são estudiosos e tudo. Um deles é o Pondé. O Pondé, numa das palestras dele, ele fala isso, né, que Jesus foi a primeira pessoa que, como mestre, né, que ele ensinava, que falou no amor como a coisa mais importante. Nenhum outro filósofo. Os filósofos da Grécia falavam de desapego, né? Aquele filósofo que vivia no barril, que não se preocupava com as coisas materiais. Tinha isso. Mas essa coisa do amar, perdoar incondicionalmente é original. Foi só Jesus que trouxe. Para não ser muito assim categórico, no Oriente, o Buda já há 600 anos falava, mas ele teve uma projeção diferente, foi naquela região mesmo ali, né? Demorou para sair daquela região. Jesus já houve uma expansão. Então, quando Jesus fala, perdoe, 7 vezes, 70 vezes 7. 70 vezes 7 é a mesma pessoa? Vamos ver a tabuada. 70 vezes 7, 490 vezes. Então, é vamos dizer assim, uma parábola dele, né, nesse sentido. Ou, se alguém lhe der um tapa no rosto, vire o outro rosto. Não revide com violência. É uma palavra de vencedor, não é uma palavra de perdedor. É uma palavra de vencedor. É aquele que não se abalou, não odiou por causa daquilo. E não passou a odiar porque levou. Ele diz, se te pedirem o manto, dê-lhe também a capa. Olha cada lição, gente. E a gente pode, conforme eu vou lembrando as lições, eu vou falando, não julgar. Jesus sentava à mesa com as piores pessoas, consideradas pela sociedade as piores pessoas. Inclusive, era uma das críticas que eram feitas a ele na época. Ele sentava à mesa com o cobrador de impostos. Tem pessoa mais odiada do que quem vai cobrar imposto? As mulheres prostitutas, né? Os pobres, bem pobres mesmo, os leprosos.
Então ele se ligava com aquele que realmente era o expurgo da sociedade, assim, a sociedade não aceitava, né? Então, por quê? Porque ele não julgava. Ele sabia que todos éramos irmãos, que todos estamos na caminhada, que todos temos um momento de sofrimento, uma encarnação mais difícil, mas todo mundo está naquela caminhada, crescendo juntos, uns aquém, outros além. E muito interessante que tem pessoas que são além em algumas coisas e aquém em outras. Então todos estamos mais ou menos do mesmo jeito. Porque aquilo que a gente é bom, às vezes a gente não é bom numa coisa que é aquele que, né? Entende como é que é, né? Então a gente não pode julgar. Não pode julgar. Quem somos nós para julgar? O que fizemos nessas encarnações passadas? O que fizemos até hoje nessa vida? Não podemos julgar em absoluto. E por que nós não podemos perdoar? Quem somos nós para não perdoar? Todos estamos na mesma condição. Hoje você perdoa, amanhã você tem que ser perdoado, porque nós estamos fragilizados ainda, nós erramos muito. Nós não somos uma maravilha, não somos aquele, como é que é, o alecrim dourado, né? Como assim? Nós não somos aquela maravilha, então a gente ainda erra muito. A gente passa fases na vida que a gente está um amor, né? Tá tudo bom, tudo maravilhoso. Mas quando acontece alguma coisa que a gente vê se realmente a gente está bom. Tem uma passagem do Buda muito interessante, que uma pessoa encontrou com ele, também ia se empregar, né, e tal. E uma pessoa encontrou com ele, ficou com raiva dele, assim, do nada, você fica falando essas bobagens, e cuspiu nele, sabe? O monge ao lado falou, nossa, como que você fez isso com o nosso mestre, né? E aí o Buda nem se tocou. Eles foram embora, mas aí o Ananda, né, que era o companheiro do Buda, fala, mas mestre, por que você deixou ele fazer isso com você? Né? O que está acontecendo? Que aprendizagem foi essa? Né? Ele falou, olha, eu aprendi que eu já consigo me controlar diante dessas violências. E eu acho que você está aprendendo que você ainda não. Você ainda não aprendeu. Então, cada coisa que acontece é um modo de a gente aprender, né? Cada um com o seu modo de ver. Então, esse Jesus raiz, eu acho que nós que estamos na casa de Nelo há tantos anos, a gente tem que ter como centro. A gente tem que escolher as atitudes que a gente vai tomar dentro da família, no mundo do trabalho, né? Em qualquer lugar que nós estejamos, na rua andando, olhando as pessoas, a gente tem que tomar atitudes coerentes com o que Jesus ensinou, Jesus raiz. Porque chamam Jesus de Salvador, mas ele não é o Salvador, é o caminho que ele dá para a gente seguir que nos salva. É esse o ponto. Ele nos salva dizendo como temos que fazer nossas escolhas. Então, as escolhas são não julgar, ser não violento, boas palavras, gentileza, né? Tudo isso não é só aparência, a gente tem que estar lá dentro da gente, sentindo tudo isso. Então, isso tem que ser a nossa norma, e nós temos que ser firmes, gente, porque, olha, está tudo ao contrário à nossa volta. Pode contar. Está tudo ao contrário, ainda mais com essa tecnologia que está muito avançada, a gente tem inúmeros estímulos para ser o contrário de tudo que Jesus nos trouxe como mensagem. Tudo. Tá? Então nós temos que ser firmes e muitas vezes as pessoas vão achar absurda a nossa condição,
que bobo, está passando por bobo, entendeu? Está sendo humilhado e não reage. Tem esse lado também, entendeu? Tem esse lado, Jesus passou por isso, não é? Então a gente tem que ter força para mostrar que essa tônica que está acontecendo agora não pode continuar. Nós temos que trabalhar contra a maré. Nós que conhecemos a verdade do Jesus, o caminho que ele traçou, né? Então, a gente tem que fazer esse esforço, tá? É isso que eu trago para vocês. Jesus raiz. Jesus, nada de aquele homem em cima do... Jesus não ia nunca se entrar num trono, ele não iria nunca... Ele dizia que quem era o menor aqui na terra é que seria o maior no reino de Deus. Entende? Então, ele inverteu. Ele era a inversão de tudo que estava acontecendo. Ele enaltecia as mulheres, ele defendia as mulheres, quando as mulheres eram zero à esquerda. Até hoje está difícil, né? Imagina aquele tempo. Então, ele defendia as mulheres. A comunidade de Jesus tinha muitas mulheres. Mas a Igreja Católica tirou tudo isso, né? Separou muito, mas era uma comunidade onde as mulheres tinham um papel muito importante, porque sabe, porque elas também ajudavam a sustentar a comunidade. Muitas dessas mulheres eram viúvas, pessoas que tinham condições materiais, elas ajudavam, porque eles ficavam vagando lá de cidade em cidade, né, se hospedando na casa das pessoas que acreditavam na mensagem, mas precisava de comida, Então essas mulheres, elas tinham gratidão por Jesus, né, como Maria Madalena, de quem ele tirou aquelas más influências todas que ela tinha, curou, né? E ela era uma mulher que tinha poder aquisitivo. Ela falou, não, largo tudo e vou seguir, porque essa mensagem é tudo. E depois que ele faleceu, ela continuou, ela é uma apóstola, se tornou uma apóstola. Apóstola. Só que a igreja fez assim, né? A Igreja Católica ficou com dificuldade para colocar a figura dela por alguma razão. Mas ela se tornou uma apóstola. Então, ela era uma mulher assim que teve uma influência muito grande, né, no cristianismo, lá da raiz, na raiz do cristianismo. Muito bem, gente. Agora eu pergunto para vocês, é fácil seguir Jesus? Não é. Por isso que eu sempre insisto naquela prática de acalmar o corpo. Por quê? Porque o nosso corpo físico, ele é um corpo denso, um corpo que é difícil de controlar diante dos estímulos que nós temos. Por quê? Porque conforme o que a gente percebe, o nosso corpo reage, o cérebro reage, os nossos hormônios se mobilizam. Então, se a gente se indigna com a coisa, fica ofendido, se a gente, sei lá, toma um susto, fica com medo, essas coisas mexem com o nosso corpo e a gente às vezes reage de forma meio violenta, ou para se defender, porque se sente acuado, né? Ou porque a gente realmente ainda está precisando aprender a dominar, né? E eu acredito muito na respiração para isso, gente. Por quê? Porque a respiração é um processo físico também. É um processo do corpo. E a respiração, conforme o ritmo dela, o nosso corpo reage. Se você tem uma respiração apertada no peito, você está morrendo de medo. Você pode contar que você está morrendo de medo. Entendeu? Agora, se você tem a respiração mais solta, que até o abdômen começa a se soltar, é porque está tudo bem, você está se sentindo bem. Então, quando você está com medo, o que acontece? A adrenalina, aqueles hormônios do estresse, acelera o coração, sobe a pressão, acontecem várias coisas corporais. E quando você está mais calmo, acontece o contrário.
tá? Isso eu testo isso. Eu ponho minha pressão e depois eu respiro uns 10, 15 minutos assim. Baixo a pressão. É simples assim. É só de novo, você mede e baixa. Então a gente tem a condição de controlar, entendeu? Mas só que você precisa fazer aquela respiração. O ritmo é mais ou menos assim. Você inspira contando 3 e expira contando 6. Por quê? Você faz... E depois você faz... Esse 6 quer dizer assim, ó. A gente às vezes não faz essa respiração de alívio. Cheguei em casa. Né? É um pouco isso, só que a gente faz como prática, tá? E eu recomendo isso, por quê? Porque senão a gente fica ao sabor das emoções. Pá. Então eu vou propor para vocês agora o seguinte. Nós vamos ficar fazendo uma respiração consciente, pensando só na respiração, tirando os pensamentos e relaxando o corpo. Vamos fazer a respiraçãozinha 3-6 para ficar bem relaxadinho. Quando estiver todo mundo bem relaxado, eu vou propor a mentalização, o quadro mental do que você pretende realizar no ano, os seus propósitos para o ano de 2026, tá? Aí vocês vão fazer a mentalização. Muito bem. Depois da mentalização, vou entregar os cartõezinhos e você vai escrever o que você mentalizou. Porque a nossa mente precisa de uns auxiliares às vezes. Quando a gente escreve, a gente fortalece aquilo. Mentalizou, materializou no papel. Põe na árvore intencionando a realização, com a ajuda da espiritualidade. Nós vamos fazer essa prática hoje. Eu trouxe até vermelhinho, porque vermelho é uma coisa assim, né? É uma cor que a gente tem preconceito, não podemos julgar o vermelho. O vermelho significa energia. E a gente vai com essa energia do vermelho, da realização, intencionar. Vamos fazer? Então eu vou pedir para o Abel colocar, para a Renata colocar aquela música do pedido, e nós vamos fazer a respiração e a mentalização, tá? Quando acabar é que eu vou entregar o envelope. Então vamos lá. Inspirando. Expirando. Acalmando o corpo. Inspirando conscientemente. Expirando prolongadamente, também de forma consciente. Os pensamentos vêm, mas você vai delicadamente afastando os pensamentos estranhos à nossa prática. Coloque no lugar desses pensamentos acompanhar a respiração mentalmente. Assim, estou inspirando, estou expirando. Você está agora totalmente presente. E vai tranquilizar a sua mente. Mentalizando a sua mente como
um céu sem nuvens, bem azul, ou um lago com águas totalmente tranquilas. Assim é a sua mente, nesse momento. Assim, neste momento de paz mental, de corpo pacificado, relaxado, você está em condições de fazer uma mentalização, um quadro mental com muito mais força para realizar-se. Então faça agora a mentalização do seu propósito, daquilo que você quer realizar no próximo ano. Pode ser uma transformação interior, para que você se sinta melhor, conviva melhor com as pessoas. Pode ser um bem material. Pode ser aquilo que for para você significativo para o seu progresso, tanto material como espiritual. Mentalize. Observe bem esse quadro. Mentalize-o com detalhes. Você participando dessa mentalização, dentro desse quadro, com as suas intenções, seus propósitos para o próximo ano, totalmente realizados. Com a ajuda dos nossos guias, que fortalecem essa imagem, com a força da sua fé e com o seu coração pleno de gratidão, que é o impulso mais sábio para que conquistemos realizações. Termos gratidão pelo que já temos e gratidão pelo que nos vai ser concedido. E que assim seja. Vamos abrir os olhos e vamos partir para a concretização, para fazer um reforcinho. Eu até recomendo em casa, sabe, quando a gente tem um propósito, deixar escrito esse propósito, com boas palavras, nunca se queixando, só agradecendo, tá? Então eu pediria a ajuda de alguém para distribuir os envelopes, que já tem um cartãozinho dentro, e as canetas, que eu já testei. Olha, uma coisa importante, em primeiro lugar, coloquem seus nomes completos, porque às vezes tem homônimo, né? O nome completo e o ano, 2025. Nome e sobrenome do Silvia Maria. Gente, sobrenome também do... É o nome e sobrenome e o ano, né? 2025.
Olha, quem terminou de fazer, devagarinho pode vir, colocar aqui na árvore, intencionando, né, o seu pedido. Sem pressa, fiquem à vontade.
Gente, eu vou pedir para entregar para vocês também, acho que alguns já têm, mas outros é bom sempre ter, que é a oração para proteger o lar. Então, eu vou entregar, mas antes eu quero falar o seguinte, olha, o lar realmente é um lugar onde nós temos que cuidar com grande especialização, tá? Porque é o lugar que nós não escolhemos não, que a gente não tomou consciência, assim, né, quando a gente chegou, do que se tratava, né? A gente foi conhecendo aos poucos e foi vivendo ali, e as coisas foram acontecendo, e é um grande campo de aprendizagem, nós temos que cuidar. Mas tem um detalhezinho aí, nós não podemos ficar só fechados na nossa família. A gente tem que expandir o nosso amor para outros seres, outras pessoas, outros e até para os outros reinos da natureza. Nós precisamos tomar muito cuidado para não ser aquela leoa ou aquele leão que só defende a cria, sabe? A gente tem que ter essa abertura maior. É nossa obrigação, a gente que conhece a espiritualidade, que é amar a natureza, todos os seres, todas as pessoas. E uma prática muito boa que eu acho que eu comecei a fazer um dia que eu estava num carro guiando e apareceu um rapaz assim daqueles moradores de rua. E ele começou falando que queria dinheiro e tal, e eu comecei a me comunicar com ele assim que eu não estava com dinheiro e tal, não sei o quê. Aí ele pegou, fez assim para mim, ó. Fez um coraçãozinho assim para mim. Aí eu olhei bem para ele era jovem, sabe? Eu comecei a pensar, gente, esse moço podia ser meu filho, ele tem mais ou menos a idade do meu filho. Então me deu uma reversão assim, sabe? Aí eu comecei a mentalizar ele diferente. Bem penteado, bem arrumadinho, sabe? E é o que eu tenho feito agora. Toda vez que eu olho, assim, que a gente tem um pouquinho de medo, né? A gente fica, assim, a gente vive num mundo muito difícil, né? Eu, quando guiava, eu estava com os vidros fechados. A gente sabe de tudo isso, mas a mente da gente pode fazer uma coisa positiva. Então, você olha para aquela pessoa e veja ela de um outro modo. De repente, você cria uma situação que bate lá na cabeça dela, que alguém chega e pá, ajuda para realizar aquilo. Então, é além do lar, o lar também. É o lugar que a gente mais tem que pensar nas escolhas, né? Não botar lenha na fogueira, né? Sempre falar a palavra que não vai causar conflito. Nunca fazer aquela que vai causar o conflito, porque às vezes a gente quer aconselhar, a gente mexe lá na ferida, pronto, né? Detona tudo. É melhor a gente ficar meio neutro, porque outro dia eu li uma frase que falou assim, você pode perder muito tempo, você pode gastar bastante tempo da sua vida tentando se salvar, mas você pode gastar mais tempo ainda tentando salvar alguém que não vai adiantar, porque essa pessoa só vai se salvar quando ela quiser. Então a gente tem que ter todos esses raciocínios na cabeça para fazer as escolhas do Jesus raiz, tá, gente? Então, se você puder entregar, o Abel trouxe com muito carinho para todos terem. Põe ali no imãzinho da geladeira, né? Quando você vai pegar o café da manhã, você já... Deus está presente no meu lar, Jesus está presente no meu lar. Né? Então a gente já fazia a oração que preenche o nosso lar de paz. Mas não adianta só falar da boca para fora, a gente precisa... E olha, nós que frequentamos um núcleo como o nosso, a gente tem uma responsabilidade, porque a gente aprende que é para falar com gentileza, que não é para pôr lenha na fogueira. A gente aprende isso, então a gente tem essa responsabilidade. Né? E quem, às vezes, do nosso lar mesmo, não tem a mesma aprendizagem, vai falar. Você que vai ter que ficar no silêncio, que já é uma prece. Né? Não à toa Seu Nelo pôs essa frase aí. Né? Às vezes o silêncio vale muito mais do que 1000 palavras. Tá bom? Então, assim que vocês receberem,
o Abel vai fazer a fluidificação da água para a gente. Porque vocês vão poder levar essas águas para casa, tá bom? Vibração para a fluidificação da água. Você pode mentalizar a água lá no vosso lar, naquele cantinho onde você faz as suas orações. Você pode também mentalizar a água das demais pessoas da família, daquele familiar, daquele amigo que está passando por uma determinada situação. A água é um condutor das energias de saúde e equilíbrio orgânico, para a proteção do corpo físico, para a proteção do corpo espiritual. Neste momento, pediria a todos que pusessem as mãos na direção da água. E vamos vibrar, pedindo a Deus, a Jesus e a espiritualidade aqui presente, para que em toda a água mentalizada neste momento sejam depositados os elementos fluídicos, energéticos e magnéticos, para que possa estar necessitando de uma paz, de um equilíbrio, para alcançar um pedido, alcançar uma graça, para a proteção do corpo físico, para a proteção do corpo espiritual. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, os amigos espirituais aqui presentes, por este momento, por esta reunião, por estarmos aqui reunidos, participando deste nosso último trabalho do ano de 2025. Agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, toda a água mentalizada, ela está fluidificada. Graças a Deus. Deus vos abençoe. E que assim seja. Mãos sobre os joelhos, cabeça reta no prolongamento do corpo. Este é o momento mais sublime do nosso trabalho. Sempre foi. É a gratidão dos amigos espirituais, da corrente espiritual, pelas vossas vibrações, o passe magnético. É preciso que o vosso coração esteja envolvido numa alegria profunda. Gratidão por este momento. Mantenham o semblante alegre, como se você estivesse dando um pequeno sorriso. Experimente, faça isso. Permaneça assim até o final. Está descendo do alto uma luz azul prateada, brilha intensamente, vai penetrando pelo topo da vossa cabeça, percorrendo o vosso corpo, energizando todos os órgãos, purificando todas as células, fortalecendo, restituindo a saúde e o equilíbrio. E é neste momento,
em que cada um de vós é envolvido pela corrente espiritual aqui presente, com profundo carinho, recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam em nome do Mestre Jesus este passe magnético. E que assim seja. Agora, vamos cantar o hino. Cantar todos, hein? Vamos lá? Somos filhos de Brahma Supremo, que na terra criou-nos pro bem, do universo infinito e extremo, seu poder nos dá força também. Exultemos de alegria, a luta aumentará, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Fraternal sentimento nos une, transportados de sacro fervor. Um sublime dever nos reúne, deste tempo avançamos sem Senhor. Exultemos de alegria, da luta aumentará, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Quando a alma se rebola liberta da ilusão que na vida seduz, elevada a surpresa desperta do seu desejo de paz e de luz. Exultemos de alegria, da luta aumentará, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Há uma força simples, silenciosa e natural em proteger aquilo que é frágil. E essa força nos lembra do compromisso que carregamos como comunidade. Mais uma vez, a Casa de Nelo faz a campanha de Natal para o COTIC, que acolhe crianças em situações de extrema vulnerabilidade, muitas com deficiências graves e dependentes de cuidados 24 horas por dia. O COTIC oferece saúde, educação e, principalmente, amor, devolvendo dignidade e resgatando futuros. Os recursos arrecadados ajudarão a cobrir despesas essenciais como alimentação,
remédios e materiais de higiene. Doe pelo Pix casadenelo@gmail.com e acrescente 99 centavos para identificarmos sua contribuição. Com sua ajuda, podemos transformar vidas.